A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Ezequiel. Vou ler o capítulo 14, o versículo 12 e 14. É do 12 ao 14. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Eu vou continuar aqui no 15. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam. Só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimarias, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais? Mas eis que alguns restarão nela, e serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e seus feitos, e ficareis consolados no mal, do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que eu trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Então aqui o Senhor fala mais de uma vez que se Noé, Daniel e Jó estivessem numa terra que ele estava já determinado a destruir, esses três homens que o Senhor, o próprio Deus fala que eles eram justos, eles não teriam nenhuma condição, nenhum poder para livrar nem os próprios filhos deles, nem a própria família deles. Somente eles seriam livres, né? Então, eles não haveria a justiça que Deus via neles, não teria capacidade para livrar a própria família deles, né? O Senhor destruiria a terra onde eles estivessem, ainda que os três estivessem nessa terra, né? E aqui a gente vê que eu mesma, quantas vezes eu já sofri por não ver pessoas que eu amo se converter, por não ver a pessoa ali na igreja comigo, por ver a pessoa em caminhos que eu não gostaria, caminhos que eu também no passado já estive, né? E quantas vezes eu sofri e trouxe para mim uma responsabilidade, né? De achar que é porque eu não estou orando direito, porque eu não estou tendo fé, porque eu estou fazendo alguma coisa que não está agradando o Senhor. Às vezes também a gente já se sente assim. E às vezes a gente também escuta pregações que também nos leva a confirmar esse pensamento, né? Então a gente sofre porque
É como se a gente achasse que nós temos o papel do Espírito Santo, né, de convencer as pessoas, e não temos. A gente pode orar por uma pessoa, pode buscar por ela, pode. Nosso dever é esse, interceder, mas nós não temos condições de salvar ninguém, né? Por isso que Jesus precisou vir, né, para a Terra, que só o Filho de Deus, só o Deus vivo aqui conosco na Terra, que pôde fazer isso, porque aí a pessoa que crê no Filho de Deus, essa pessoa é salva, né? Por outro lado, aquele que não crê já está condenado, né? Então, o Senhor fala de Daniel, de Noé e de Jó, que são homens que o Senhor mesmo chama de justos, mas o Senhor diz aqui claramente, por mais de uma vez, que eles não teriam condições de salvar os próprios filhos, a própria família, a terra que eles estivessem, né? Então, e a gente sofre, né? Porque nós achamos que nós temos esse poder, né? Às vezes é inculcado na gente que nós temos esse poder. E que se isso não está acontecendo, é porque nós estamos em pecado, nós não temos fé, a nossa fé é pequena. A gente quer agir como se a gente fosse o Espírito Santo de Deus e não somos, né? Então, aqui também, eu me lembrei de uma palavra aqui que está em Salmo 33:12, quando o Senhor fala que feliz é a nação, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, né? Aqui Deus fala que essa terra, né, pagaria por causa das maldades, né? Aqui, se a gente for ler antes, eu comecei a ler no 12, né? No versículo 12 do 14, do capítulo 14, e aqui da onde eu comecei a ler, está falando, o tema é a justiça dos castigos de Deus. E antes, aqui no capítulo 14, está falando o castigo dos idólatras, né? Então, o Senhor está falando bastante sobre idolatria e o que isso trouxe para a terra, né? Mas aqui no final, o Senhor nos dá né, um consolo, né? No 23, ele fala que sereis consolados quando vides o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão. Tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Então, assim, o Senhor mostra que o sofrimento sempre tem uma razão, né? Não tem o Senhor, tem coisas que realmente é que ele fala que é ele que manda. Ele está falando dos animais, de peste, de várias coisas que ele mandaria. Primeiro ele falou um por um, depois ele falou, e se ele mandasse tudo de uma vez, né? E então aqui está falando claramente que o próprio Deus mandaria essa situação. Aqui ele estava falando de Israel, nós hoje somos esse novo Israel de Deus, e muitas vezes a gente vê, né, como o Senhor mesmo diz na palavra dele, o meu povo morre, sofre por falta de conhecimento, né? Então, assim, por desobediência, porque não quer fazer a vontade de Deus. E assim, muitas vezes a gente vê muitas coisas que a gente não entende e a gente fica questionando por que está passando, por que, que um país está passando por isso, enfim. Mas aqui o Senhor está falando, né, de situações que, claro que tem coisas que é maldade do homem, né, que Deus não tem responsabilidade sobre a maldade do homem, e que ele não fez robô, fez pessoas, mas assim, tem coisas que o próprio Deus manda ou faz ou permite para que haja ali um tratamento, né, naquela terra, naquele país, né? E até mesmo quando tem a maldade do homem, essa maldade do homem junto com o diabo só vai até onde Deus permite, porque a hora que Deus quer acabar, ele acaba, né? Mas durante o tal do processo, existe ali um propósito, né, para toda situação, seja na nossa vida, seja num país, né? Mas aqui o Senhor está falando que ele fala de Noé, de Daniel e de Jó. Ele fala que mesmo que esses homens estivessem nessa terra, eles não poderiam livrar esse lugar, mas somente a alma deles, né? Então, assim, e nós somos limitados, né? E a justiça que há em nós
é a que Jesus Cristo conquistou para nós, né? E quando a gente crê no Filho de Deus, essa justiça é imputada na nossa vida, né? Mas nós não temos o poder de convencer ou salvar quem quer que seja, por mais que a gente ame e deseje. Então a gente tem que pedir ao Senhor, para o Senhor não nos deixar carregar essa culpa, esse peso de achar que uma pessoa não se converte, não muda o caminhar, não, por nossa causa. A palavra de Deus deseja, quando a salvação dele chega numa casa, o Senhor quer que toda aquela casa seja salva, né? Quando a palavra do Senhor chega num país, num determinado lugar, o Senhor quer todo aquele lugar salvo. Mas o Senhor respeita a vontade das pessoas. Ele não obriga ninguém a servir a Ele. Então, nenhum de nós tem poder para convencer ninguém. Esse trabalho é do Espírito Santo de Deus e a pessoa precisa dar ouvidos, precisa querer. É uma necessidade de cada um, é algo individual. Então, meu irmão, minha irmã, assim como eu, acalma teu coração e entenda que o que nós podemos fazer é orar, é crer e, e pedir ao Senhor para essas coisas não nos matar, né? Porque muitas vezes nós mesmos nos cobramos tanto, né? Porque existem famílias que, graças a Deus, elas conseguem sim a casa toda servir o Senhor, né? E existe outras pessoas que é só ele ou ela naquela casa, né? E, mas cada família tem a sua realidade, cada casa tem a sua história, e Deus está no controle, né? A gente tem sempre que crer e esperar no Senhor, mas nós temos que ser livres dessa condenação, desse peso de achar que se a outra pessoa não se converte, não vem para a igreja, é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada. E se a gente estiver fazendo alguma coisa que sempre dá para melhorar, né, irmãos? Sempre dá para a gente buscar ser uma pessoa melhor, porque todo dia a gente vai errar como humano. Mas nós não temos responsabilidade sobre a salvação de ninguém. Nós temos que pregar, que falar, que dar bom testemunho, que orar, que crer, mas nós não temos o poder de convencer. Amém? Eu espero, meu irmão, minha irmã, que essa palavra traga refrigério para sua alma, para a minha, e que a gente, quando tiver nesses momentos que está ali se culpando, se condenando, aceitando esse tipo de pensamento, ou até mesmo às vezes ouvindo uma pregação, e tem pessoas que, muitos pregadores que usam isso, falam isso, então que a gente possa, em nome de Jesus, refletir e se lembrar dessa palavra. Guarda essa palavra no coração para que, quando vier esse pensamento, essa situação, eu e você, a gente possa se lembrar da palavra do Senhor e ser livre de qualquer culpa, acusação ou condenação. Amém? Então, como a palavra do Senhor diz, feliz é a nação, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, né? Então, quando a gente tem esse Deus no nosso país, na nossa nação, o Senhor nos livra dessas coisas aqui que ele falou que aconteceria, né, em Jerusalém. E quantas terras hoje, quantos países a gente não vê passando por situações semelhantes, né? E conforme a coisa vai avançando, a gente sabe que vai vir coisas piores, né? Porque Jesus Cristo não enganou ninguém, né? Mas nós temos que, nós, Igreja do Senhor, nós esperamos a volta de Jesus, né? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente olhe para o autor e consumador da nossa fé.
no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que tudo na nossa vida seja para a glória de Deus. Se você aprecia esse canal, entre aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que